Eu sofri violência sexual na infância e depois na vida adulta, em 2016, numa viagem. E quando eu voltei, as pessoas me faziam perguntas absurdas. E eu comecei a falar disso nas redes sociais, né? Porque as pessoas, elas não conseguem se segurar, né? Uma pessoa fala, fui violentada, já é muito difícil falar. E aí a pessoa fala, fui estuprada, sofri uma violência sexual. E aí a primeira coisa, geralmente, o que homens e mulheres perguntam é diferente, mas a primeira pergunta é, mas você conhecia? Onde é que você estava? Que roupa que você estava? E eu acho até que as mulheres, por exemplo, perguntam isso na intenção de tentar se proteger, para eu não ir naquele lugar, né? Onde você estava? Porque daí eu vou evitar aquele lugar. Ou você tinha bebido alguma coisa, o cara já te conhecia, como é que foi, para tentar evitar a situação. E os homens no intuito de tentar avaliar, será que foi mesmo? A gente tem uma perversidade de querer avaliar o que aconteceu com o outro e não confiar na palavra da vítima. O que é um absurdo, porque todos os dados mostram o contrário, né? Aí vai vir alguém, já está passando na cabeça de alguém. Ai, mas tem gente que mente que foi estuprada. Tem. E cada quantos casos, gente? Tenta lembrar um caso, todo mundo só vai lembrar da escola base, que foi uma confusão generalizada. Então, mas eu envolvia também o imaginário infantil, né, na escola base, né? Sim, foi toda uma questão. Então, eu fiz esse vídeo porque eu percebi que as pessoas realmente não sabem o que falar. Elas não sabem acolher. E enquanto a gente não aprender isso, os números de violência só vão aumentar, porque as pessoas vão se calar, porque elas não querem sofrer julgamento. E aí a gente não vai ficar sabendo a verdade sobre esse problema, né? Hoje a gente tem 68 milhões de adultos no Brasil que sofreram violência sexual, geralmente na infância. É 32% da população. 32 pessoas em cada 100, e eu tenho certeza que todo mundo conhece 100 pessoas, sofreram violência sexual. Aqui nós temos um monte de gente da equipe, que equipe enorme que vocês têm, aliás, né? Só que eu estou enxergando aqui, tem 5 pessoas, mas a gente, né? 8 pessoas, a gente já tem uma porcentagem aí. A probabilidade, pelo menos, de alguém, né, ter sofrido violência é bem grande. Triste, né? Então, por isso que eu comecei a falar, para a gente aprender a acolher. É muito mais presente do que a gente imagina, né? Só um parênteses aqui, eu fiz um curso, e neste curso nós éramos em torno de 20 pessoas em sala de aula, né? Eram 12 mulheres, 8 tinham sofrido abuso. Geralmente de 4 a 6 mulheres brasileiras em cada 10. Sim, é impressionante. É muito alto. E está aumentando, porque veja, nós adultas, eu, por exemplo, tenho 43. Na época em que eu sofri violência na infância, não tinha internet. Então, um predador, ele ia atacar uma pessoa. Um criminoso atacaria uma pessoa. Hoje, a gente prende pessoas que falam com 200 crianças ao mesmo tempo. Sim. Com 50. Exatamente. Porque facilitou muito o acesso. Assim como facilitou você espalhar a notícia, fake news, facilitou isso também, né? Facilita tudo, né? É exponencial. Crimes, né? Exato. E como foi trocar de papel? Você passa de vítima e hoje você é uma combatente, vamos dizer. Não troquei de papel. Para mim, a vítima existe. Eu até chamo... Eu tenho um grupo no Facebook de apoio a vítimas de violência que chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes, porque a gente considera o estupro uma morte. É muito difícil você ser quem você era antes. Você vai precisar se renascer de alguma maneira. Mas eu acredito... Eu não gosto quando a gente diz assim, não, são sobreviventes apenas. Ok, somos sobreviventes, porque muitas não sobrevivem. Tem gente que morre na situação, tem gente que gera alguma adicção e a pessoa realmente vai ter uma vida difícil ou vai tirar a própria vida, né? Tem muitas consequências de uma violência sexual, mas eu fui uma vítima e vítima é uma palavra muito importante, porque ao contrário do que as pessoas dizem, ninguém quer ser vítima. Exatamente. E reconhecer que a gente foi uma vítima ajuda a gente a entender o tamanho do problema. Inclusive o sentimento de culpa. Quando eu fui uma vez num programa de TV muito famoso falar desse assunto, eu perguntei para as mulheres lá do grupo o que elas gostariam que eu falasse, já que ia ter uma audiência nacional, né? Era o programa Encontro com a Fátima Bernardes, ainda quando ela apresentava. Aí todas disseram que a vítima não tem culpa. Mas qual que é a questão da culpa? A culpa, e aí tem uma especialista que fala disso maravilhosamente bem num livro que eu recomendo, chamado Do que Falamos Quando Falamos de Estupro, mas o nome dela em indiano é impronunciável para mim. E ela diz o seguinte, essa ideia de culpa faz com que eu ache que eu poderia ter feito alguma coisa. Porque se eu penso assim, se eu não tivesse saído tão tarde,
Se eu não tivesse aceitado a carona, se eu não tivesse bebido, se eu tivesse percebido que ele não era um cara tão legal, parece que eu teria alguma ingerência, sabe? Então, sentir culpa também, essa culpa que a gente não larga, ela carrega uma ideia de que eu teria alguma autonomia na situação. Porque se eu tenho culpa, eu teria autonomia. Eu poderia ter feito alguma coisa diferente para evitar. E não, você só foi vítima. Você não Sim. tinha nada, você não poderia evitar. É. Você foi uma vítima, porque vítima existe. Só que nas historinhas só tem vilão e herói. Só que pra você ter um herói, um Superman, um Homem-Aranha e um vilão, você tem um monte de... A maioria é vítima, não é vilão, Tem que ter uma herói. vítima no meio do caminho. Né? Então, assim, eu não mudei o meu papel eu fui uma vítima, continuo tendo traumas, lidando com eles cada vez melhor, mas eu tenho gatilhos, tenho tudo. E, ao mesmo tempo, eu faço esse trabalho educativo sobre esse assunto, assim, de ativismo contra a violência de uma forma geral, principalmente a violência sexual. Mas eu ainda sou uma vítima. Certo. Sim. E você levanta muito a bandeira que não adianta educação digital sem educação sexual. Você falou que gosta de falar de tabus que precisam ser ditos. Eu falei, essa é a minha frase. Essa é a sua frase. E eu levanto muito essa bandeira mesmo, né? E a gente está muito longe do mínimo ainda, né? Muito longe do mínimo, muito longe. Eu fui dar aula para crianças. O que acontece? Eu sempre falei com adultos nas redes sociais sobre violência sexual e violência online. Primeiro porque a violência sexual, como eu já disse, ela aumentou muito com o online. Porque um predador pode atacar várias crianças ao mesmo tempo, né? E eu não gosto de chamar de pedófilo porque ele não é pedófilo necessariamente. Pedófilo não é quem mais comete crime contra criança e adolescente. Quem estupra criança e adolescente são pessoas comuns, que não têm nenhuma parafilia, né, doutora? E geralmente pessoas que estão dentro do círculo Do círculo relacional, familiar. né? Quem mais estupra a Relacional. criança é homem casado, é o pai da criança, geralmente. Sim, Então, essa sim, história de, dentro ai, desse círculo. mais os trans, mais os gays, Não. mais o vizinho. Não, É o parente. círculo Pai, próximo. geralmente. próximo. Quem mais violenta, dados, Sim, é o pai. exatamente. Pai, padrasto, tio, avô.